Alguma vez você se perguntou quais são as raízes genéticas profundas do povo mexicano? Hoje exploraremos uma história que remonta a milhares de anos atrás, muito antes dos navios espanhóis chegarem às costas do continente americano. Uma história escrita no DNA de milhões de pessoas. Acompanhe-nos a descobrir o que tornava tão única a diversidade genética do México antes da conquista, como foi transformada pelo choque com a Europa e que marcas ficaram até os nossos dias. Para começar esta viagem, voltemos no tempo a um México completamente indígena. Antes dos conquistadores pisarem estas terras, o que hoje conhecemos como México já era lar de uma vasta variedade de povos originários. Desde o norte árido até as selvas do sul, diferentes comunidades haviam florescido durante milénios. Suas línguas, costumes e também seus genes eram tão diversos quanto as paisagens que habitavam. Os movimentos migratórios que começaram há dezenas de milhares de anos deram origem a populações fundadoras que eventualmente se estabeleceram na Mesoamérica. Assim, surgiram culturas tão distintas como os maias na Península de Yucatán, os naúas no Planalto Central e muitas outras. Cada uma desenvolveu sua própria assinatura genética, marcada pelo isolamento geográfico, o clima e seus modos de vida. O interessante é que essas diferenças genéticas muitas vezes coincidiam com barreiras naturais ou linguísticas. Em outras palavras, os povos que falavam línguas diferentes ou viviam separados por montanhas, rios ou selvas, também tinham DNA ligeiramente distinto. O mapa genético pré-hispânico era, em si mesmo, um mosaico em constante evolução. E, no entanto, entre tanta variedade, havia certos elementos em comum. Por exemplo, na linhagem paterna, a que se herda de pai para filho, predominava um grupo genético conhecido como haplogrupo Q, especialmente um ramo chamado QM3. Este marcador aparece em altíssimas proporções dentro de muitas populações indígenas da América e representa uma conexão direta com os primeiros humanos que chegaram desde a Ásia, cruzando o Estreito de Bering. Também existiam outras variantes menos frequentes, como Q242 e, em casos isolados no norte do país, CM217. Quanto à linhagem materna, a que se transmite de mãe para filhos e filhas, mas só as filhas continuam herdando A, dominavam os haplogrupos A, B, C e D. Estes também remontam aos primeiros povoadores do continente, e sua distribuição variava segundo a região. Curiosamente, em algumas zonas do norte também foi encontrado o haplogrupo X, uma linhagem rara e enigmática, cuja presença tem intrigado geneticistas por décadas. Agora bem, o que significam realmente esses haplogrupos? Imagine que são como sobrenomes ancestrais do DNA. São fragmentos de informação genética que se conservam quase intactos durante milhares de anos. Por isso, quando uma pessoa hoje em dia descobre que sua linha paterna pertence ao haplogrupo QM3, está conectando diretamente com os primeiros habitantes do continente americano. E o mesmo ocorre na linhagem materna. Embora existisse certo intercâmbio genético entre os povos indígenas, a magnitude dessa mistura dependia de fatores como o comércio, as guerras, as alianças políticas e a geografia. Por exemplo, os maias do sul mantinham redes comerciais ativas com outros povos mesoamericanos, o que propiciava certa interação genética. Em contrapartida, algumas comunidades em regiões montanhosas remotas permaneceram mais isoladas por séculos. O DNA autossômico, ou seja, o que herdamos de todos os nossos ancestrais, e que se mistura em cada geração, revela uma história ainda mais complexa. Antes da chegada dos europeus, já existiam processos de mistura entre distintos grupos indígenas. Não eram sociedades estáticas, mas sim dinâmicas, em constante movimento e transformação. Desses encontros surgiram grandes civilizações como a mexica, a tolteca ou a zapoteca. Tudo isto mudou radicalmente no século XVI. A chegada dos espanhóis em 1519 marcou um ponto de ruptura. A conquista não só transformou a política e a religião dos povos originários, mas também sua estrutura genética. As doenças trazidas desde a Europa, como a varíola, o sarampo e a gripe, causaram estragos. Ao não ter defesas naturais, muitas comunidades foram praticamente aniquiladas. A isto somaram-se sistemas como a encomienda, que deslocaram e exploraram milhões de indígenas, desarticulando suas redes sociais e territoriais. Mas, paradoxalmente, desse caos emergiu uma nova configuração genética, a mistura entre europeus e indígenas. A maioria dos colonizadores eram homens. E embora nem todos fundassem famílias, muitos estabeleceram relações com mulheres indígenas. Dessas uniões nasceram os primeiros mestiços, uma nova camada social que logo se converteu na maioria da população vice-real. E com eles, nasceu também a base genética do México moderno. Geneticamente falando, isto teve consequências muito marcadas. Na linhagem paterna, começaram a aparecer haplogrupos europeus, especialmente o R1b, comum na Espanha. Também surgiram outros menos frequentes, como os haplogrupos IIJ, típicos de outras regiões europeias. Em algumas partes do México,
Até 75% das linhagens paternas atuais têm origem europeia. Em contrapartida, na linhagem materna, as cifras são muito distintas. Mesmo hoje, entre 85% e 95% das linhagens maternas continuam sendo indígenas. Isto reflete um padrão histórico evidente. Os colonizadores foram em sua maioria homens que se misturaram com mulheres nativas. Mas essa não foi a única influência externa. Durante o período colonial também chegaram pessoas de origem africana, especialmente escravizados que eram levados às regiões costeiras para trabalhar em plantações de açúcar ou em tarefas domésticas. Embora não chegassem na mesma quantidade que em outras zonas da América, como o Caribe ou Brasil, sua marca genética também está presente. Os haplogrupos africanos no DNA paterno, como o I1B1A, aparecem em pequenas proporções entre 2% e 5%. No lado materno, os haplogrupos do grupo L, de origem africana, também se detectam em 1% a 3% da população. Embora esses números pareçam baixos, são uma peça fundamental do quebra-cabeça genético do país. Apesar das epidemias e da mestiçagem, muitas comunidades indígenas conseguiram sobreviver, especialmente em regiões montanhosas ou pouco acessíveis, onde a presença espanhola foi limitada. Nesses lugares, ainda hoje se conservam traços culturais e genéticos pré-hispânicos com muito poucas alterações. A distribuição genética dentro do México é, portanto, profundamente regional. No norte do país, especialmente perto da fronteira com os Estados Unidos, predomina a ascendência europeia. Isto se deve a fatores históricos, migratórios e econômicos. Em contraste, em estados do sul como Oaxaca, Chiapas ou Guerrero, a ascendência indígena é mais forte. As regiões costeiras, em contrapartida, apresentam uma maior presença de linhagens africanas, devido à atividade comercial e à escravidão colonial. A isto há que somar séculos de migração interna, camponeses mudando-se às cidades, famílias buscando melhores oportunidades ou deslocamentos forçados por conflitos. Tudo isto tem contribuído para uma mistura genética ainda mais complexa. O DNA autossômico, o que representa a mistura total de todos os nossos antepassados, mostra esta diversidade. Em média, um mexicano moderno pode ter entre 30% e 50% de ascendência europeia, entre 40% e 60% indígena, e entre 2% e 8% africana. Mas isto varia enormemente de uma pessoa à outra. Além disso, há pequenas percentagens de herança asiática, do Oriente Médio ou mesmo judaica, resultado de migrações posteriores durante os séculos XIX e XX. E por se fosse pouco, estudos recentes descobriram algo ainda mais surpreendente. Alguns genes presentes na população mexicana atual provêm de antigos encontros entre humanos modernos e neandertais, ocorridos há mais de 40 mil anos na Eurásia. Algumas dessas variantes poderiam influir na resposta imune ou na pigmentação da pele. Após a independência no século XIX, o México viveu períodos de guerras internas, a invasão estadunidense, a revolução e várias tentativas de modernização. Tudo isso provocou novas ondas de migração e mistura. Embora se tenha promovido a imigração europeia, suas cifras nunca foram suficientemente altas como para alterar a base genética estabelecida desde a época colonial. Ainda assim, as migrações internas do campo à cidade, do sul ao norte, de leste a oeste continuaram modelando o perfil genético nacional. Hoje em dia, uma maioria de mexicanos descende dessa mistura entre indígenas, europeus e africanos. Mas o que resulta fascinante é que a linhagem materna, a que se herda da mãe ou continua sendo, em sua maioria, indígena. Mesmo depois de 5 séculos. É um testemunho vivo de como a história se escreve em nosso DNA. A identidade nacional mexicana construiu-se sobre a ideia da mestiçagem. Mas essa palavra, que soa simples, esconde uma história muito mais complexa. Porque não se trata apenas de 2 raízes europeia e indígena, mas sim de muitas mais. E dentro de cada uma, infinitas variações. Hoje, com o auge das análises genéticas caseiras, cada vez mais pessoas estão descobrindo suas origens ocultas. Alguns se reencontram com suas raízes indígenas, outros descobrem ancestrais africanos, e alguns se surpreendem com linhagens que cruzam oceanos. Assim é como o passado segue vivo, não só nos livros, mas em cada célula de nosso corpo. E se olharmos com atenção, veremos que a história genética do México não é um caso isolado, mas parte de uma narrativa humana universal. A história de como nos movemos, nos misturamos e nos transformamos. Porque, ao final do dia, todos levamos dentro um mapa antigo, um que conta a história de quem fomos, e talvez também de para onde vamos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias fascinantes sobre nossa herança e nosso passado, não esqueça de pressionar o botão de inscrever-se. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.